Você aí, profissional criativo, tem dificuldade de precificação? Por acaso você acha que o seu serviço ele é barato demais, caro demais? Ou você tem alguma dificuldade de se orientar nesse mundo? Olha, eu já passei por isso também, na época que eu tinha estúdio, e hoje eu tenho muito mais clareza desse assunto. E nesse vídeo eu pretendo te passar uma metodologia, uma forma de pensar, na verdade, que vai te ajudar muito a resolver esse pepino que é precificação. Claro que eu não vou te passar aqui uma continha que você vai fazer, e sim um conceito geral, tá? Para você entender aonde que está a forma certa de passar os seus valores, né? E aí, assistindo esse vídeo, a sua cabeça vai mudar, ela deve ser ajustada. E uma vez que você tiver esse leve ajuste, você vai ver que vai ficar bem mais fácil fazer as suas propostas, fazer as suas ofertas e, enfim, negociar com clientes. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. E como que eu vou passar esse conceito para vocês? Como que eu vou explicar isso da forma mais clara possível? Eu vou usar uma história que ainda está acontecendo, que é a história de como eu e minha esposa estamos procurando um novo apartamento, certo? Então, a gente já está há mais ou menos uns 6 meses olhando aí o mercado, olhando sites, falando com corretoras, imobiliárias e tudo mais, pensando em nos mudar, né? Em ir para um apartamento um pouco maior, que tenha pelo menos ali o dobro de metros quadrados, para a gente poder receber melhor as pessoas e tudo mais. Para quem não sabe, né, eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, que gostam muito de andar, correr, fazer as coisas dele, né? E o nosso apartamento hoje ele parece um pouco claustrofóbico, né? Dada a quantidade de pessoas e a quantidade de coisas que nós temos. E considere dentro disso que a gente é bem minimalista também, a gente não sai comprando bobagem, gastando dinheiro à toa, né? Beleza, a gente começou a olhar e aí teve um apartamento que nos chamou bastante atenção, estava no padrão que a gente gostaria e também é um apartamento que financeiramente para nós é possível, né? O valor eu achei um pouco alto quando eu fui conversar com o corretor e aí a gente foi fazer uma oferta para fazer esse aluguel, né? Um contrato de aluguel. O contrato teria uma duração, se não me engano, de 30 meses, seria mais ou menos 2 anos e meio, e o valor do aluguel é mais alto do que a gente paga hoje, é o dobro. E aí, conversando com a minha esposa, a gente estava pensando, será que a gente aceita esses termos? Será que a gente tenta negociar? Será que a gente, não sei, faz alguma contraproposta e tudo mais? A gente estava decidindo isso. E aí, ela falou assim, olha, o que você achou do preço? Eu falei, olha, eu achei o preço alto, achei bem alto. A gente podia abaixar ele bem. Eu falei assim, nossa, eu não acho que está alto, porque a gente paga um valor X aqui no nosso apartamento hoje, e indo para esse outro apartamento, que seria 2 vezes maior, a gente pagaria 2x. Eu falei para ela, olha, desse ponto de vista é ok, né, você pensar. Mas não é assim que a precificação funciona. E eu estava explicando para ela o seguinte, que eu vou explicar para vocês, e aí eu acho que vai fazer bastante sentido para você precificar os seus projetos também. Se você tem um apartamento dos seus sonhos, maravilhoso, uma cobertura legal, piscina dentro do apartamento, jacuzzi, sei lá, cara, ou furou, tem um jet ski no apartamento, tem uma, não sei, cara, tem uma montanha russa no apartamento. Imagina um apartamento dos seus sonhos, certo? E ele tá lá na cidade que você mora e ele é precificado a, sei lá, 50 mil reais por mês. Só que ele está vazio e ninguém quer fazer esse aluguel. Você pode olhar para esse apartamento, ver ele lá na listagem da corretora, no site e tal, e ver que custa 50 mil e pensar, poxa, então quer dizer que esse apartamento vale 50 mil, certo? Custa 50 mil para estar ali dentro. Só que não é bem assim. Vamos supor que esse apartamento então ele fica vago sempre. Ninguém o aluga. E a partir do momento que ele sai de 50 mil para 10 mil, as pessoas passam a alugá-lo, certo? Surge demanda para alugar esse apartamento e ele está sempre preenchido. Olhando isto e sem pensar em interferências fora do mercado, manipulações e outras coisas que podem sim acontecer na nossa economia, a gente chega à conclusão de que esse apartamento não vale 50 mil reais, ele vale 10 mil reais, que é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Da mesma maneira, você pode ter uma casa maravilhosa, linda, perfeita, que é precificada a 5 milhões de reais, mas ela não recebe ofertas acima de 1 milhão. Ou seja, essa casa vale 1 milhão, certo? Por que a gente pode dizer isso com tanta confiança? Tá? E de onde que a gente tira isso? O preço das coisas não está nelas. O preço deste microfone não está no microfone. O preço deste relógio não está nesse relógio. O preço desse computador não está no computador.
está no quanto as pessoas estão dispostas a pagar por esses itens. Então, não interessa que eu fale que esse microfone custa 3 mil reais. Não interessa eu falar para você que esse MacBook custa 15 mil reais. Não interessa. Se não tiver alguém disposto a pagar esse valor por esses itens, eles não valem esse preço, certo? O item ele só vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. E a gente muitas vezes tem a percepção de que o valor das nossas entregas está naquilo que a gente entrega, no item em si. E não é isso. A precificação, na prática, ela é feita não com base no que a coisa é, mas no que as pessoas acham que ela vale. Então, da mesma maneira, você deve pensar sobre o seu serviço de identidade visual, branding, estratégia, o que quer que você entregue, que seja aí criativo, né? Você que trabalha aí com freela, tem estúdio e tudo mais, né? Independente do que você entrega, o valor da sua entrega não é a entrega, é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. E aí, dentro desse conceito, fica bem mais fácil você colocar o preço que você quiser naquilo que você faz, certo? A minha mentoria tem um preço hoje. Não é o preço de custo, nem de perto. Ela é muito maior do que o preço de custo, porque as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Eu descobri, fazendo muitas calls e oferecendo muitas vezes, que se eu colocar minha mentoria em um determinado ticket, ninguém compra, porque não faz sentido. O tipo de público não vê valor, não, mesmo que a entrega seja maior, mesmo que seja proporcional, não faz sentido e ninguém compra. Se eu precificar abaixo demais, eu vendo muito e aí eu fico sobrecarregado e não consigo entregar. Existe um ponto ali, que é um sweet spot, né? Um pontinho, digamos assim, em tradução livre, né? É um ponto doce, onde você tem um equilíbrio perfeito entre a quantidade de clientes que você pode atender e extrair o máximo de cada um desses clientes baseado no valor que você gera para eles, né? Claro que você tem que estar sempre pensando também no resultado, né? No quanto que o seu serviço, no quanto o seu trabalho, no quanto aquilo vai gerar de valor para o cliente, certo? Mas, como regra geral, eu acho que é uma forma muito interessante de pensar na precificação. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu faço uma oferta de design hoje de 2 mil reais. Para eu chegar em 10 mil reais, nossa, eu tenho que entregar muito mais coisa. Eu tenho que entregar 5 vezes mais coisa. É isso que uma pessoa comum pensa, é isso que um designer pensa, é isso que um criativo pensa. E a maior parte das pessoas precifica dessa forma. Mas não é assim. A gente precifica com base no que as pessoas estão dispostas a pagar. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes você vai precificar acima e o mercado não vai pagar. Você vai ter que diminuir o preço para vender. E às vezes você está precificando abaixo, você pode extrair muito mais, né? Por venda, você pode aumentar o seu preço sem prejudicar a quantidade de vendas que você faz. Te dou ainda um outro exemplo. Quando eu comecei com esse negócio de atendimento para processo comercial e mentoria e tudo mais, eu já faturava muito bem dentro dos infoprodutos e dentro do estúdio. E quando eu fiz a transição, eu fazia um pacote de mentoria que custava, se eu não me engano, 500 ou 1.000 reais, uma coisa assim. Cara, uma mentoria a 1.000 reais é ridículo, tá? Mentoria, para ser uma mentoria mesmo, ela tem que ser precificada mais acima. É um tipo de produto que requer uma precificação maior. Diferentemente, por exemplo, de uma consultoria que é um pouco menor, mais enxuta, mais pontual, né? A mentoria ela é mais estratégica, é mais longo prazo, e a consultoria ela é mais pontual e, portanto, mais barata, né? Em termos de tipo de produto. E eu ofereci a minha mentoria a 1.000 reais, né? Mais ou menos por aí. E eu lembro que eu fiz, sei lá, umas 5, 10 calls oferecendo a mentoria a 1.000 reais e ninguém comprou. Eu pensei assim, mano, como assim ninguém comprou? Né? Eu ofereci um negócio a 1.000 reais e ninguém comprou. E aí, na semana seguinte, conversando com o meu mentor, eu decidi subir o preço. Ele falou para mim assim, olha, cara, ninguém tá comprando porque tá barato, tá ridículo. O preço comunica muita coisa também. O preço comunica a qualidade, comunica comprometimento. Aí o que eu fiz? Eu subi a mentoria para 3.000. A mesma entrega, exatamente a mesma coisa. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiz 5 calls e vendi a 5. Em uma semana. E aí eu falei assim, opa, tem alguma coisa aqui. Da mesma maneira, estratégia de marca, design, né? Tiveram ofertas de design que eu fiz a 500 reais que ninguém deu a mínima. A mesma entrega, por exemplo, identidade visual, eu vendia a 5.000 e as pessoas compravam. Então, muitas vezes,
a gente precisa mudar a forma com que a gente pensa e dissociar o item do valor do item. Do quanto as pessoas valorizam aquele item e do quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Muitas vezes o que elas estão dispostas a pagar é muito maior do que o valor do produto. Se você vê, por exemplo, um ambulante na rua, né, vendendo. E aí você, o cara é super gente boa, te atendeu super bem, etc, etc. E ele está te vendendo uma paçoquinha de R$2. Eu, por exemplo, provavelmente você também é assim, eu vou fazer um Pix de R$10 pro cara. Tá, não é uma mudança muito grande, se você for ver em números, né? Mas é uma mudança de 5 vezes. Cara, para alguém que está vendendo uma paçoquinha de R$2, receber 10 pelo mesmo item, já mostra que ele poderia estar cobrando um pouquinho mais caro. Já mostra que ele, né, se aumentasse esse preço, provavelmente ele teria um resultado melhor. Então, a gente é tendenciado a precificar o que a gente entrega, o item. Mas não é dessa forma que a gente deve negociar, não é dessa forma que os negócios acontecem. Porque as pessoas não compram o item. Elas compram a transformação, elas compram a marca, elas compram os valores, elas compram, muitas vezes, um bom atendimento, um bom vendedor. Alguém que está realmente preocupado com elas. Né? Eu estava conversando com a minha esposa sobre esse negócio do apartamento. Eu falei para ela assim, olha, se eu fosse esse corretor, cara, eu tinha saído daqui com o contrato assinado, o Pix feito e tudo certo. Data de mudança já marcada. Porque a gente chegou lá, o cara apertou minha mão e não perguntou o meu nome. Entendeu? Ele me apresentou o apartamento inteiro e ele não sabe meu nome, entendeu? Ele não perguntou, né? Ah, quanto tempo tem suas crianças? Ah, esse espaço aqui a gente podia fazer tal coisa, né? Vocês podiam fazer tal coisa. Quantos metros quadrados tem o apartamento de vocês hoje? Né? Quantos quartos tem? Ah, vocês gostaram do... Nada. Né? Eu às vezes até fico pensando, falo assim, cara, eu acho que eu vou fazer um curso para ser corretor de imóvel, porque a comissão que os caras ganham são muito grandes, né? E aí, faço uma venda de 1 milhãozinho ali, se eu ponho 100 mil no bolso, né? Mas enfim, devaneios, né? Devaneios que a gente tem. Talvez algum dia eu leve isso a sério, né? Não sei, pode ser engraçado. Como um side job, né? Ser corretor de uma maneira meio assim, freelance, né? Ia ser interessante. Bom, enfim. Mas é basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá certo? Então, olha, só pra gente finalizar, né? Você precisa... Para mudar a sua forma de precificação, mudar a forma com que você pensa sobre o seu produto. Você não pode pensar no item, você tem que pensar na transformação que ele gera e no quanto o mercado está disposto a pagar por ele. Esse é o principal aspecto da precificação. Tá? Não interessa se você bota 10 mil coisas, se você vai fazer motion, se você vai passar cafezinho para o cara, se você vai entregar para ele um kit de cueca, você vai, sei lá, massagear a cabeça dele enquanto ele faz pedicure, enquanto você cria a marca dele. Cara, você botar mais itens não vai fazer o seu trabalho ser mais valorizado. Né? Às vezes a gente pensa isso. Nossa, para eu ganhar mais dinheiro eu preciso entregar mais itens. E não é isso. Beleza? A precificação ela tem muito mais a ver com o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Beleza? Ontem eu postei um vídeo muito interessante falando sobre como a forma com que você se veste, a forma com que você se porta, te ajuda na hora de você fazer ofertas, na hora de você defender o seu preço, na hora de você dar um pitch, especialmente se você é designer profissional criativo. Se você tem interesse nisso, você quer saber como ter mais confiança nas calls, eu vou deixar o vídeo marcado aqui na lateral, é só você clicar e ir para ele, porque assim a gente consegue aprofundar mais esse assunto e você sai com mais um conteúdo aí para aplicar nas suas calls. E, enfim, ser um profissional criativo mais bem pago, mais rico. Beleza? Vou deixar o link do vídeo aqui se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha aí para os seus 10 mil amigos mais próximos e clica no vídeo agora que ele está aparecendo na tela para você.